Olá, eu sou o professor Matheus Salvadori, professor de filosofia, e nesse vídeo irei tratar da metodologia e da sua importância na elaboração de um projeto de pesquisa. Já vimos que um projeto de pesquisa deve ter os seguintes pontos, até então: o tema, a delimitação, o problema, a hipótese, os objetivos e a justificativa. A partir de agora, então, iremos analisar a metodologia. Do que consiste a metodologia? A metodologia é o modus operandi da investigação. Nela, respondemos as perguntas como, onde e quando. Para tal, iremos estudar agora 4 pontos da metodologia: o tipo de pesquisa, o método de abordagem, o método de procedimento e as técnicas. Passamos agora ao tipo de pesquisa. O tipo de pesquisa pode ser bibliográfica, experimental, descritiva documental ou de campo. É você, pesquisador, que irá decidir qual o tipo de pesquisa que irá nortear a tua investigação. Então, a sua investigação poderá ser apenas bibliográfica, ela poderá ser bibliográfica experimental, ela poderá ser bibliográfica descritiva ou documental, e ela poderá ser também bibliográfica e de campo. Além desses tipos citados, você poderá trabalhar, por exemplo, também com uma pesquisa bibliográfica experimental descritiva, bibliográfica descritiva e de campo, e assim por diante. Agora passamos então à análise de cada um desses tipos, para melhor entendermos qual tipo iremos usar na nossa pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica é uma pesquisa teórica sobre os principais conhecimentos existentes de uma determinada área, e ela se dá a partir das publicações. Publicação é aquilo que é público, e você poderá utilizar como publicação artigos científicos. Além disso, também você poderá utilizar teses ou dissertações, enfim, tudo aquilo que for público e que for científico. Você poderá utilizar todo o material que foi publicado e, portanto, é público, como revistas, jornais, livros, internet, vídeos e outras fontes. Destaco que toda a pesquisa deve ser bibliográfica. Então, neste momento, chamado tipo de pesquisa, que é a primeira parte do tópico metodologia, você obrigatoriamente deverá pôr que fará uma pesquisa bibliográfica, pois é impossível desenvolver uma pesquisa sem uma leitura prévia, sem um conhecimento teórico sobre determinado assunto. Então, todas as pesquisas necessariamente, obrigatoriamente, são pesquisas bibliográficas. Algumas são apenas bibliográficas e param por aí, e outras, além de bibliográficas, também são pesquisas aplicadas. Aí poderá ser uma pesquisa experimental, poderá ser uma pesquisa descritiva, documental, ou também uma pesquisa de campo, além, claro, de poder ser um estudo de caso e assim por diante. Mas todas as pesquisas devem ser bibliográficas. O segundo tipo de pesquisa se chama pesquisa experimental. Aqui o pesquisador manipula as variáveis, isto é, ele acaba manipulando os dados da pesquisa. A manipulação na quantidade ou qualidade das variáveis acaba gerando assim a possibilidade da relação causal, a possibilidade do pesquisador analisar aqui a causa e o efeito de um fenômeno. Isso é extremamente importante para um estudo experimental. Então, se você for fazer um estudo experimental, manipulando assim os dados, as variáveis, você poderá controlar a causa e o efeito do fenômeno. É muito comum a utilização de laboratório para realizar uma pesquisa experimental. O terceiro tipo de pesquisa se chama descritiva documental. Aqui o experimento não é realizado, como na pesquisa experimental que acabamos de falar. Ele apenas é descrito, daí o termo pesquisa descritiva. Aqui o pesquisador estuda a relação de 2 ou mais variáveis de um fenômeno, mas não manipula essas variáveis. Por exemplo, é muito comum fazer uma pesquisa descritiva documental utilizando-se de documentos de relatórios internos de uma empresa. Instituições como escolas, delegacias e empresas normalmente têm documentos próprios, realizados por elas mesmas.
pelas instituições mesmas. E isso acaba se configurando para muitas pesquisas como o local central da pesquisa. Então, além de realizar uma pesquisa bibliográfica, pois ela é obrigatória para todas as pesquisas, se você fizer uma pesquisa descritiva documental, você poderá, então, buscar estes documentos nestas instituições que elaboraram esses documentos. Não significa que se uma instituição lançou o documento na internet, por exemplo, e ele se tornou público, aí você fará uma pesquisa descritiva documental. Não, neste caso você fará uma pesquisa bibliográfica, pois o documento é público e você terá acesso a ele pela internet. Agora, se o documento é restrito à empresa e foi elaborado pela empresa, ou por uma delegacia, ou por uma escola, ou pela universidade, enfim, qualquer instituição, aí a sua pesquisa se configurará também como descritiva documental. Por fim, o quarto e último tipo de pesquisa se chama pesquisa de campo, ou simplesmente de campo. Neste caso, o pesquisador analisa aspectos do comportamento humano em sociedade. Aqui envolve questionários, entrevistas como as principais técnicas. Se você fizer um estudo de satisfação, interesse ou opinião, utilizando técnicas como questionário, entrevista, você estará fazendo aqui uma pesquisa de campo. Lembrando, então, se você fizer uma pesquisa de campo, você também terá que fazer a pesquisa bibliográfica. Até agora falamos sobre os tipos de pesquisa. Primeiro ponto do tópico metodologia. E vimos que os tipos de pesquisa são 4. Bibliográfica, experimental, descritiva documental e de campo. A bibliográfica é uma pesquisa apenas teórica. A experimental ocorre quando há manipulação das variáveis, dos dados. A descritiva documental é quando não há manipulação dos dados, apenas a descrição dos dados, e ela é realizada normalmente com documentos de instituições. E a de campo envolve estudo de satisfação, interesse e opinião. Passamos agora então ao segundo ponto do tópico metodologia, chamado métodos de abordagem. Aqui eu vou citar alguns métodos importantes, não todos. Então aqui você poderá utilizar algum método na sua pesquisa que não será apresentado neste vídeo. Os principais métodos existentes hoje, que são muito utilizados, são os seguintes: método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético, analítico e hermenêutico. Então agora falarei brevemente sobre esses métodos. Primeiro método de abordagem, método indutivo. O indutivo é aquele que parte de situações particulares para regras gerais. O raciocínio indutivo se caracteriza pelo fato de suas conclusões apresentarem conteúdo de maior abrangência que suas premissas. Assim se opera uma generalização a partir de algumas observações particulares, ou menos abrangentes, para uma lei universal, ou mais abrangente. Podemos resumir a posição indutivista da seguinte forma: se um grande número de A's foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíam, sem exceção, a propriedade B, então todos os A's têm a propriedade B. O argumento indutivo é aquele em que, estando de posse de enumerações de indivíduos ou de qualidades, chegamos a uma sentença que de algum modo engloba esta enumeração. Resumindo, o indutivismo é aquele que parte de casos particulares e disso conclui um geral. Então, dos particulares no plural para o geral. Só que ele tem duas condições. A primeira é que os particulares devem ter uma grande quantidade. Você não poderá, a partir de poucos particulares, e já generalizar para o geral, construindo assim a lei geral. Não, então ele deverá ter uma grande quantidade, e a segunda condição é que essa quantidade deverá ter uma ampla variedade. Citarei 2 exemplos. O primeiro: imagina que nós observamos até hoje apenas cisnes brancos. Então vimos vários cisnes brancos em vários lugares, em várias épocas. Então, grande quantidade de cisnes brancos, ampla variedade, locais diferentes, épocas diferentes e assim por diante. Disso podemos concluir um geral. Os particulares, este cisne branco, aquele cisne branco, o terceiro cisne branco, o geral, todo cisne é branco.
Então saímos do particular, este e aquele, e com isso concluímos, generalizamos, caímos no geral, todo cisne é branco. E aí nós construímos a lei científica dos particulares para o geral. Só que o exemplo do cisne branco, tratado por Popper em sua filosofia, nos indica que o indutivismo ele tem falhas, ele não nos dá certeza absoluta no geral, porque basta apenas a existência de um cisne não branco, um cisne preto, para falsificar a nossa teoria de que todo o cisne é branco. O segundo exemplo é sobre a intenção de voto para a presidência no Brasil. Os coletores desses dados acabam entrevistando pessoas sob uma ampla variedade, então quanto maior for a variedade, melhor. No caso da intenção de voto para a presidência, qual é a variedade? Locais diferentes, cidades e estados diferentes, sexo diferente, faixa etária, enfim, quanto maior for a variedade, melhor. E além disso, nós temos a grande quantidade. Qual o significado dessa grande quantidade? Num universo de 100 milhões de pessoas que votam para a presidência no Brasil, qual seria a grande quantidade? Será que é metade? 50%? 25%? Não, grande quantidade aqui é em torno de 2.000 a 2.500 pessoas apenas. Isso parece até absurdo. Como que nós podemos concluir algo geral a partir dos particulares, 2.000 a 2.500 pessoas, sabendo que o universo estudado, neste caso, gira em torno de 100 milhões de pessoas. Isso, então, parece absurdo, mas é uma característica do indutivismo. A grande quantidade, ela não é um valor absoluto, não é um valor fixo. Isso varia de caso a caso. Por exemplo, nós não precisamos estourar 2.000 bombas atômicas para saber que gera uma grande catástrofe em certas cidades. Da mesma forma que, das intenções de voto, 2.000 a 2.500 pessoas basta. E desse universo conclui-se que o candidato A tem 30% de intenções de voto, o candidato B tem 25%, o candidato C 17% e assim por diante. E normalmente, nem sempre, mas normalmente o indutivismo funciona. Tem claro que em alguns casos, intenções de voto, isso é claro, né, é tácito, ele acaba se equivocando, mas normalmente o indutivismo funciona. Passamos agora ao segundo método de abordagem chamado dedutivo. O dedutivo parte de regras gerais para situações particulares. O raciocínio dedutivo se caracteriza pelo fato de suas premissas apresentarem conteúdo de maior abrangência e suas conclusões. Partindo de leis e teorias universais, é possível derivar delas várias consequências que servem como explicações e previsões. Por exemplo, dado o fato de que os metais se expandem quando aquecidos, é possível derivar o fato de que trilhos contínuos de ferrovias não interrompidos por pequenos espaços se alterarão sob o calor do Sol. O dedutivo é justamente o inverso do indutivo. Se o indutivo parte dos particulares para o geral, o dedutivo parte do geral para os particulares. Enquanto o indutivo, o método indutivista, é muito utilizado para as ciências naturais, o método dedutivo é muito usado nas ciências formais, como a matemática e a lógica. Partimos do seguinte exemplo da lógica aristotélica, da aplicação do método dedutivo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, daí concluímos que Sócrates é mortal. Então, o geral qual é? Todos os homens. O particular, Sócrates. Então, saímos do geral, todos os homens, e caímos no particular. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Do geral para o particular. O terceiro método de abordagem é o método hipotético dedutivo. O hipotético dedutivo formula uma regra geral para se encontrar aplicação em situações particulares. Inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, de onde se formula um problema e hipóteses, a partir das quais faz-se a experimentação na tentativa de falseá-las pela inferência dedutiva. O criador deste método é Karl Popper. E Popper, ao criar este método hipotético dedutivo, tentou refutar e superar o método indutivo, que era muito utilizado nas ciências.
Então, uma proposta alternativa ao indutivismo se dá justamente com o método hipotético-dedutivo. Esse método surge a partir da teoria do falsificacionismo. Em linhas gerais, essa teoria defende que, para ser científico, a hipótese, portanto, deve ser falsificável. Se a hipótese não for falsificável, se ela não for passível de verificação, ela não é científica. Então você deverá pensar nas hipóteses falsificáveis, não falsas, mas passíveis de serem falsas. Algo falsificável é algo passível de verificação, e na verificação nós concluímos se é falso ou verdadeiro. Então, neste método, nós partimos de problemas. E você partiu do problema no seu projeto de pesquisa. O seu ponto 3 do projeto é justamente problema. O segundo passo aqui do método são as hipóteses. A hipótese aqui, como já foi dito, deve ser falsificável, ela deve ser falseável. O terceiro ponto deste método é a experimentação, na tentativa de falsificar a sua hipótese. Então, retomando, passo 1 do método, problema. Passo 2, hipóteses falseáveis, falsificáveis. Passo 3, experimentação na tentativa de falsear as hipóteses. Tentando falsificá-las, se você não conseguir, você terá o passo 4, que é a sua teoria científica. Agora, se no momento da experimentação você conseguir falsear a sua hipótese, você não poderá utilizá-la como lei, porque ela foi tornada falsa. Agora, se na experimentação você tentou falsificar a hipótese, não conseguiu, isso significa que a sua hipótese é forte. Ela foi já tentada ser superada e não se conseguiu superá-la. Então você, o pesquisador, já tentou refutá-la e ela se mostrou sólida. Desta forma, a hipótese ela passa ao ponto 4, lei ou teoria. Então, a lei, segundo este método, não é uma lei absoluta. É uma lei que foi corroborada, confirmada, mas é uma lei sempre aberta à refutação. E por isso nós dizemos que a ciência, para o método hipotético-dedutivo, diferentemente do positivismo, que defende que a ciência é algo mais absoluto, para o hipotético-dedutivo, a ciência é transitória, provisória, probabilística e aproximativa. O próximo método de abordagem é o método dialético. A dialética contrapõe ideias para a obtenção de novas ideias. O diálogo constante entre uma tese e uma antítese, ideias opostas, gerando assim uma síntese. Para a dialética, os objetos são analisados não de forma fixa, mas em movimento. Nada está acabado, podendo sempre se transformar. Desenvolver o fim do processo é sempre iniciar um novo processo. O método dialético é aquele que procura aprender o mundo dos fenômenos por meio das relações e conflitos entre eles, ou em suas contradições internas e das mudanças na natureza ou na sociedade, que são o resultado desses choques. Há 4 leis fundamentais para a aplicação do método dialético. A. Tudo está ligado, ou seja, ações e reações recíprocas, unidade na diversidade. B. Tudo muda, ou seja, o processo de mudança dialética, a negação da negação. C. Salto qualitativo, ou seja, a quantidade produz a mudança na qualidade. E D. Choque dialético, ou seja, a interpenetração entre tese e antítese, a luta dos contrários que traz o novo. A dialética é bastante utilizada, por exemplo, nas ciências sociais, nas ciências humanas e nas ciências jurídicas, pois aí há a possibilidade do choque de ideias, da oposição de teses e da oposição ao surgimento de novas teses. A tríade clássica da dialética é tese, antítese e síntese. Essa tríade foi formulada pelo filósofo Hegel. Porém, a dialética surge ainda no mundo grego, lá com Parmênides, Heráclito e principalmente Platão.
Para Platão, dialética era apenas o choque de ideias opostas, era conversa, era diálogo. Então era uma tese versus outra tese, que se tornava assim uma antitese, uma antítese. Hegel traz a novidade da síntese, e justamente por isso a tríade clássica da dialética é uma tríade hegeliana. Então, toda vez que nós temos, por exemplo, argumentos opostos no nosso estudo científico, no nosso estudo no projeto de pesquisa, nós podemos utilizar o método da dialética, pois é justamente ela que vai gerar esse choque dos argumentos opostos e buscar disso um fim, uma síntese, uma resposta aos argumentos postos de forma contrária e oposta. Então, nesse choque de tese e antítese, buscamos assim a possibilidade de uma terceira teoria que se chama síntese. O próximo método de abordagem é o método analítico. Ele explica as coisas através da decomposição em partes mais simples, que são mais facilmente explicadas ou solucionadas, e uma vez entendidas, tornam possível o entendimento do todo. O comportamento do todo é assim explicado pelo comportamento das partes. Este pensamento se processa relativamente com plena consciência da informação e das operações que implica. Pode envolver raciocínio cauteloso e dedutivo, muitas vezes utilizando matemática ou lógica e um explícito planejamento de ações. Ou pode envolver um processo gradativo de indução e experimento, empregando princípios de técnica de pesquisa e de análise estatística. O pensamento analítico soluciona problemas dividindo-os em problemas menores, que recebem soluções particulares. Supõe-se que, uma vez solucionados os problemas menores, estará solucionando o maior. Assim, o analítico se preocupa na decomposição das coisas. Enquanto o dialético, o método anterior, visava o total, o global, ele partia dessa ideia holística do todo, o analítico, justamente de forma oposta à dialética, parte do particular e acaba decompondo as coisas e analisando parte a parte. Então, o analítico tem essa preocupação da análise dos particulares, da decomposição das coisas. Por fim, finalizamos os métodos de abordagem citando o método hermenêutico. A hermenêutica lida com os vários sentidos possíveis de uma interpretação textual, pressupondo sempre todo o horizonte histórico do leitor e daquilo que é lido, numa fusão de horizontes. Ela trabalha com as intenções do autor, com os sentidos latentes, com as entrelinhas, ou seja, para a hermenêutica há muito mais que as palavras escritas, os sentidos ocultos. Esta forma de compreender o mundo requer capacidade de diálogo e humildade, portanto abertura, na escuta, portanto na leitura. Assim, todo o trabalho conceitual que levar em conta o período histórico em que foi gerado o conceito, a temporalidade e historicidade, tanto da obra que se analisa quanto do leitor, é em certa medida um trabalho hermenêutico. A hermenêutica, sim, é uma teoria da interpretação. A nossa pesquisa deverá ser obrigatoriamente uma pesquisa bibliográfica, tipo de pesquisa bibliográfico. Portanto, você irá utilizar aquilo que é público, aquilo que foi publicado. Se neste momento você fizer uma leitura interpretativa, buscando uma fusão de horizontes, fazendo uma leitura histórica do texto e assim por diante, você estará então utilizando do método hermenêutico. Já vimos até agora os tipos de pesquisa, os métodos de abordagem e passaremos agora aos métodos de procedimento. Citarei 4 tipos de métodos de procedimento: estatístico, histórico, comparativo e etnográfico. O primeiro método de procedimento é o estatístico. Devido à impossibilidade de manter as causas constantes em algumas ciências, o método estatístico admite todas essas causas variando-as, registrando essas variações e procurando determinar no resultado final que influências cabe a cada uma delas. Este método permite trazer dados quantitativos para a análise objetiva e concreta de um tema.
Fenômenos da política, da economia, da sociedade são reduzidos a quantidades numéricas que propiciam a comparação em termos estatísticos, permitindo generalizações analíticas sobre o que foi examinado. Então, se você for realizar esse procedimento estatístico, você poderá trazer dados quantitativos para uma análise objetiva sobre um determinado tema. É uma espécie de aplicação da matemática para fenômenos sociais, como, por exemplo, se a gente quer fazer uma análise sobre a questão política ou econômica, nós utilizamos a questão da quantidade e assim reduzimos todo esse escopo, que é grande, numa estatística, a partir de números. O segundo método de procedimento que irei abordar é o histórico. Este método pressupõe a investigação dos acontecimentos e instituições do passado a fim de verificar suas influências e reflexos na sociedade contemporânea. É através da alteração do contexto cultural que analisamos as questões atuais de nossa sociedade. Muitas vezes, no desenvolvimento de um trabalho científico, sentimos necessidade de buscar as origens, as raízes do tema escolhido. Pode-se, com frequência, dedicar um capítulo específico ou apenas um subitem aos aspectos históricos. É sempre interessante analisar o tema e fazer uma avaliação da distribuição e importância dos assuntos a serem desenvolvidos nos capítulos, dentro da razoabilidade necessária. Por exemplo, em relação ao tema Ética na Família, um dos capítulos a serem desenvolvidos pode tratar da origem e evolução da família. Assim, o procedimento estatístico é muito utilizado pelos pesquisadores que sentem essa necessidade de trabalhar em algum momento na sua pesquisa com a questão histórica do tema escolhido. Então, você escolheu um tema, delimitou esse tema, e aí fica a pergunta: há uma necessidade de estudar a questão histórica desse tema? Se há, então você fará esse procedimento histórico. Agora, se por outro lado você achar que não é necessário fazer um estudo histórico do seu tema, você poderá deixá-lo de fora. O terceiro método de procedimento é o método comparativo. Esse método é o empregado nos estudos das semelhanças e diferenças entre os tipos de grupos, de sociedades ou de instituições. Se a partir então de sua temática você achar necessário fazer um estudo comparativo, você então fará este tipo de procedimento. Se, por outro lado, você achar que o estudo comparativo entre grupos e instituições não for necessário, então você poderá deixá-lo de fora. O último método de procedimento que iremos analisar é o etnográfico. Ele pode ser definido em dois sentidos. Primeiro, sentido restrito. Consiste na produção de estudos analítico-descritivo dos costumes, crenças, práticas sociais e religiosas, conhecimentos e comportamentos de uma cultura particular, geralmente povos ou tribos primitivas. E segundo, sentido amplo, todas aquelas investigações de caráter qualitativo, mas que prevalece a observação participativa, centram sua atenção no ambiente natural, incorporam como co-investigador alguns sujeitos investigados e evitam a manipulação de variáveis por parte do investigador. Esse procedimento etnográfico é muito utilizado para a coleta de dados sobre valores, hábitos, crenças e comportamentos de grupos sociais. Assim, nós vemos claramente que este método etnográfico é muito utilizado na área das ciências sociais, especialmente na área da antropologia. Por fim, após falarmos então dos tipos de pesquisa, dos métodos de abordagem, dos métodos de procedimento, falaremos agora um pouco sobre as técnicas. Você poderá utilizar as seguintes técnicas na sua pesquisa: observação, entrevista, questionário, formulário, testes, histórias de vida e pesquisas de mercado, entre outras. Resumindo este vídeo, então nós vimos do tópico metodologia 4 grandes pontos. Primeiro, tipos de pesquisa. Segundo, métodos de abordagem. Terceiro, métodos de procedimento. E quarto, técnicas. Dos tipos de pesquisa, nós abordamos 4. Primeira, bibliográfica. Segunda, experimental. Terceira, descritiva, documental. E quarta, de campo. Neste tópico, você deverá então escolher qual tipo de pesquisa irá desenvolver. Lembrando que a única obrigatória, que vai fazer parte de todas as pesquisas, é a bibliográfica. As demais, você irá colocar na sua pesquisa se irá utilizá-las.
Por exemplo, eu farei uma pesquisa experimental, então o meu tipo de pesquisa será bibliográfica e experimental. Eu farei uma pesquisa de campo, então a minha pesquisa será bibliográfica e de campo. Lembrando que na elaboração do projeto de pesquisa, que é apenas a primeira parte da sua pesquisa, a segunda parte é a pesquisa em si e a terceira parte é a publicação da pesquisa. Então, lembrando que no projeto de pesquisa você não precisará, então, aplicar o tipo de pesquisa. Se, por exemplo, você escolheu pesquisa de campo com questionário, no projeto de pesquisa, você apenas apontará que ela será de campo com questionário, mas você não irá desenvolver este questionário na prática. O desenvolvimento da pesquisa, o próprio texto vai ser feito na segunda e na terceira parte. Especialmente na segunda parte, que é o momento da pesquisa. É aí que você vai pôr em prática tudo aquilo que você apontou no seu projeto de pesquisa. E somente num terceiro momento, e isso nós vimos no nosso primeiro vídeo, então, somente num terceiro momento é que você vai, então, escrever o texto definitivo, seja ele um artigo científico, seja ele um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, seja uma dissertação, uma tese. Num terceiro momento você vai elaborar esse texto e vai entregar ele para uma revista, para que ele possa ser publicado, ou para uma banca, para que ele possa ser avaliado. Após os tipos de pesquisa, nós vimos os métodos de abordagem, a saber, indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético, analítico e hermenêutico. Lembrando que há outros métodos que você poderá utilizar. Neste tópico, você deverá apontar qual método de abordagem você vai utilizar na sua pesquisa, no seu projeto de pesquisa e posteriormente na sua pesquisa científica. Então, neste tópico, você deverá descrever apenas quais os métodos que irá utilizar. Você não deverá descrever todos os métodos porque é impossível utilizar todos os métodos numa pesquisa científica. Então, se por exemplo, você irá utilizar o método indutivo, então você irá descrever de que forma utilizará o método indutivo, ou dedutivo, ou hipotético-dedutivo. Após os métodos de abordagem, falamos sobre os métodos de procedimento, a saber, estatístico, histórico, comparativo e etnográfico. Aqui também você irá apontar no seu projeto de pesquisa quais os tipos, quais os métodos de procedimento você irá utilizar e justificar. Por fim, após o método de procedimento, citei as técnicas. As técnicas são utilizadas para a coleta de dados. Então aqui você irá apontar, se utilizar, quais técnicas irá utilizar, como por exemplo, observação, entrevista, questionário, etc. Finalizo mais esse vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.